Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O tema da aula de hoje é a Segunda Guerra Mundial, uma guerra que ocorre de 1939 a 1945. Antes da gente definir parâmetros da Segunda Guerra Mundial, é importante ressaltar que ela é considerada uma guerra mundial porque direto ou indiretamente vai afetar aí o mundo inteiro. Bom, causas que vão levar à Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira causa, nós temos as questões mal resolvidas da Primeira Guerra. Lembra do Tratado de Versalhes que culpou a Alemanha de toda a Primeira Guerra Mundial? Muito bem, esse tratado ele vai ser um dos motivos que vai gerar a Segunda Guerra, porque os alemães eles vão se sentir traídos diante daquela situação. Além do mais, a Itália também não recebeu os territórios que haviam sido prometidos a ela durante a Primeira Guerra, e isso também vai gerar um certo desconforto ali entre os países europeus. Bom, nós temos também a falha da Liga das Nações. Essa liga foi criada após a Primeira Guerra Mundial com o intuito de evitar novos conflitos, só que não funcionou. Não houve aí uma participação efetiva dos Estados Unidos. Os outros países acabaram colocando a culpa de toda a Primeira Guerra na Alemanha, e isso gerou certo desconforto e fez com que a Liga das Nações acabasse fracassando. As revoluções russas. O sucesso da Revolução Russa e a ascensão de um partido socialista com o crescimento da sociedade russa acabou abalando muitas estruturas dos países capitalistas. Muitos membros da burguesia começaram a temer que o exemplo da Rússia acabasse se estendendo para os demais territórios. Então isso vai fazer com que muitos burgueses passem a apoiar regimes totalitários com medo de um avanço comunista nos territórios capitalistas. A crise de 29, gente. Uma guerra, um governo mais autoritário, ele só surge a partir do momento que você tem um quadro de crise. E a crise de 1929 vai afetar muito os países europeus, principalmente a Alemanha. Para vocês terem uma ideia, a inflação da Alemanha estava muito alta, tão alta que o dinheiro alemão não valia absolutamente nada. As pessoas utilizavam o dinheiro para queimar, para poder se esquentar do frio. Então, basicamente, eles utilizavam como combustível mesmo, porque o dinheiro alemão não estava valendo nada. Então, imagine, para você comprar pão, você tem que pegar um carrinho e encher ele de dinheiro para poder comprar um pão. Então é uma situação complicada, a inflação era muito alta, a miséria da população estava chegando a situações extremas. Bom, e nós temos também, por último, a ascensão do fascismo e do nazismo. Então, o que acontece? Com esse quadro de crise e o apoio da burguesia, os regimes totalitários, fascistas e nazistas, chegaram aí ao poder. Fascismo na Itália, nazismo na Alemanha, tá? E basicamente Hitler tinha uma ideia que era a ideia do espaço vital. O que seria o espaço vital? A propriedade dos alemães seria garantida por meio da exploração dos povos enxergados como inferiores. Então ele acreditava que o povo alemão, por ser um povo superior, ele tinha direito a mais território, que seria o espaço vital para a sobrevivência desse povo superior. E que essa sobrevivência, esse sustento seria garantido por aqueles povos considerados inferiores, aqueles que não seriam da raça ariana.
Bom, e aí então a gente tem o comecinho do que a gente pode chamar da Segunda Guerra Mundial. A guerra ainda não foi declarada efetivamente, só que Hitler ele começa a desobedecer às imposições do Tratado de Versalhes. Então ele começa a investir na indústria bélica, começa a desenvolver armamentos, começa a fortalecer seu exército, e isso cria um alerta ali na Liga das Nações com relação ao Hitler. Só que aí o que eles começam a pensar? Não vamos causar um novo conflito. Então, ele está simplesmente fortalecendo o seu território, melhorando a economia da Alemanha. Tudo bem, deixa ele, vamos permitir, não vamos criar nenhum confronto. E com isso a Alemanha foi crescendo. E o Hitler começou então a conquistar alguns territórios, anexar alguns territórios. Um dos primeiros territórios anexados foi o território da Áustria. E aí ele foi conquistando esses territórios através das chamadas guerras relâmpagos, no qual ele fazia ataques rápidos, de surpresa, com uma grande força aérea e terrestre ao mesmo tempo. Então, basicamente, os países pegos de surpresa não tinham como se defender. E aí o que acontece? A Alemanha começa a anexar territórios. E a Inglaterra e a França fica tipo, tá bom, Hitler, você já anexou ali o seu território e tudo mais, recuperou aquilo que era da Alemanha, vamos parar por aí. Só que efetivamente eles não faziam nada. Porém, como eles perceberam que as coisas começaram a se complicar, o que vai acontecer? Basicamente, eles vão definir a chamada Conferência de Munique, que vai ocorrer em 1938. Eles estão vendo que Hitler está abusando, só que eles decidem então dar um ultimato em Hitler, que é: ou você para de anexar territórios, ou isso vai ser uma declaração de guerra. Então, basicamente, o que acontece nessa conferência? Os ingleses e os franceses, que tinham medo de uma nova guerra, eles cederam à pressão dos alemães e permitiram que os alemães invadissem o território da Tchecoslováquia. Só que a definição dessa conferência seria o seguinte: você pode invadir e anexar o território da Tchecoslováquia, mas parou por aí. Qualquer território que você anexar a mais, isso vai ser uma declaração de guerra. Mas já era um pouquinho o que o Hitler queria. O Hitler não acreditava que os ingleses e os franceses iriam enfrentar o povo alemão. E aí ele começa então o seu plano para a guerra. Então vamos lá. Primeira ação que o Hitler faz, depois que ele anexa o território da Tchecoslováquia, ele vira seus olhos para a Polônia. Só que ele sabia que ao entrar na Polônia, ele poderia ter como inimigo a União Soviética. E para ele, naquele momento, não era interessante a União Soviética como inimiga, porque a concentração dele estava em anexar aí a Inglaterra e a França futuramente. Então o que ele faz? Ele faz o Pacto Nazi-Soviético, que é um pacto de não agressão entre os nazistas e os soviéticos. Dessa forma, eles invadem a Polônia e dividem o território da Polônia entre eles. E a invasão da Polônia pelos alemães, em 1º de setembro de 1939, vai ser o grande estopim para a Segunda Guerra Mundial. É o momento que a França e a Inglaterra falam: chega, acabou, não dá mais para continuar assim. Hitler está abusando e isso vai gerar um conflito muito maior. Então eles decidem declarar guerra à Alemanha. E aí nós temos formado todo o contexto
que vai se dar a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aí dois grupos em confronto, porque os alemães eles não estavam sozinhos. Paralelamente à invasão dos territórios, Hitler já estava montando grupos de aliados. E aí então se formou o eixo, que é Alemanha, Itália e Japão, e os aliados que vão ser Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos. Lógico, existem aí outros países em torno dessa participação na Segunda Guerra Mundial, mas esses foram os principais que participaram. Bom, a guerra ela pode ser dividida em 3 fases, tá bom? A primeira fase ela foi marcada pela supremacia das forças alemãs, japonesas no conflito. Por quê? Porque eles já estavam se preparando para uma guerra há muito tempo. O Hitler já estava testando armamentos novos. Ele testou na Guerra Civil Espanhola diversos armamentos. Ele já tinha uma estratégia e meio que Hitler pega muitos países de surpresa com relação aí à guerra. E aí os alemães eles vão conseguir conquistar uma série de nações europeias. Vão chegar a conquistar a Grécia, vão chegar a conquistar parte da França. Então isso vai chamar um pouquinho aí a atenção. Bom, na primeira parte da guerra não foi marcado só por vitórias alemãs. Nós temos também no Oriente a expansão japonesa. Então, os japoneses começaram a sua expansão pelo Sudeste Asiático, conquistaram as colônias dos ingleses, franceses e dos holandeses. E o Japão também acabou estrategicamente fazendo o ataque a Pearl Harbor, que era uma base militar norte-americana que ficava no Havaí. E isso vai ser um erro estratégico muito grande, porque por conta desse ataque os Estados Unidos decidem entrar na Segunda Guerra Mundial. E aí as coisas vão começar a mudar de lado. Bom, a segunda fase da guerra. O que vai acontecer na segunda fase da guerra? A Alemanha, já segura de si, vai decidir que está no momento de ampliar os horizontes. Então, o que os alemães vão fazer? Eles vão tentar atacar a Inglaterra, só que eles vão ser derrotados pela força aérea inglesa. Então, o Hitler ele decide esperar que a Inglaterra enfraqueça economicamente, já que ela estava meio que isolada, e ele decide voltar seus olhos para um outro território, para o outro lado, que é o lado da União Soviética. Então é um momento da guerra em que ele quebra o pacto nazi-soviético e ele invade a União Soviética, e nessa batalha nós vamos ter a famosa Batalha de Stalingrado, que é um local dentro da União Soviética que o Hitler vai tentar invadir. E aí é um momento em que o poder alemão começa a entrar em declínio, porque o Hitler vai ser derrotado pelos russos. Afinal, a União Soviética sabia que a guerra podia se voltar contra eles, e enquanto os países europeus estavam brigando, a União Soviética estava já se preparando para um possível confronto. Bom, na segunda fase da guerra a gente tem também a derrota dos japoneses na Batalha de Midway, que eles perderam parte considerável aí de seu poder de guerra, foram sendo derrotados lentamente pelos norte-americanos. Então a gente tem um confronto muito grande dos Estados Unidos com os japoneses nesse momento, e nós temos em destaque aí o confronto dos alemães com os membros da União Soviética. E no caso dos italianos, os italianos estavam enfrentando aí as forças
francesas e inglesas em grande maioria. Bom, a terceira fase da guerra é a fase da derrota do eixo. O que acontece? As forças dos aliados na Europa, eles vão cercar os alemães e vão conduzir a invasão do território germânico na virada aí de 1944 para 1945. Os primeiros a invadirem o território alemão foi a União Soviética. Então, conforme eles invadiam o território, eles iam liberando as pessoas que estavam confinadas nos campos de concentração e percebendo todos os crimes que o nazismo havia cometido, tá? E aí o que acontece? A Itália vai ser derrotada, basicamente guerrilheiros que eram contra o regime fascista na Itália vão conseguir prender e executar Mussolini, e aí a Itália, sem o líder, acaba enfraquecendo e acaba sendo derrotada pelos aliados. E aí, após essa derrota da Itália, os aliados com força total começam a entrar na Alemanha. E aí a Alemanha ela fica totalmente cercada, porque de um lado tem a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, do outro lado tem a União Soviética. Hitler não consegue dividir o seu exército e combater nas duas frontes, tá? E aí nós vamos ter Hitler se suicidando no final da Segunda Guerra Mundial e a entrada então das forças aliadas com a derrota dos alemães. E aí, Itália derrotada, Alemanha derrotada, nós ainda temos os japoneses. Os japoneses, embora tenha perdido aí seus aliados, seus companheiros de batalha, os japoneses passaram a sofrer muitas derrotas com bombardeios dos Estados Unidos, mas ainda assim eles se negavam a desistir, se negavam a aceitar um acordo de paz. Então os japoneses continuaram insistindo na guerra e os Estados Unidos decidiu acabar com a brincadeira de uma vez por todas. Então os Estados Unidos lança 2 bombas atômicas, uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki. Essas bombas vão gerar uma destruição imensa não só de soldados, mas principalmente de civis, e isso vai fazer com que o Japão assine então um acordo de paz e do fim da Segunda Guerra Mundial. Bom, gente, consequências dessa Segunda Guerra Mundial foram a morte de aproximadamente 70 milhões de pessoas e uma destruição material imensa. Então, observem aí as imagens, gente. Essas são algumas alianças que foram encontradas nos campos de concentração, tá? De pessoas que morreram durante o processo da Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí ao lado soldados feridos com relação a essa guerra. Então foi uma guerra que teve um número significativo de mortes e a utilização de armas extremamente poderosas. Bom, outra característica muito marcante da Segunda Guerra Mundial foi a questão do Holocausto. O Holocausto foi um plano nazista que agrupava sistematicamente aí as pessoas consideradas inferiores, então eram judeus, homossexuais, negros, comunistas, ciganos, testemunhas de Jeová. Haviam diversos grupos que eles consideravam inferiores, então eles agrupavam esses grupos nos campos de concentração. Nesses campos de concentração, eles eram explorados até a exaustão e depois eles eram executados. Algumas dessas pessoas eram levadas para experiências médicas nazistas. Então era uma situação extrema.
E nós temos também o projeto da solução final do Hitler, quando ele começa a perceber que a Alemanha havia sido derrotada na guerra. Ele começa a colocar em prática o seu plano, que ele deu o nome de solução final, que era a execução, basicamente, de todos aqueles que estavam nos campos de concentração, para não deixar vestígios dos crimes que eles haviam cometido. Então, basicamente, a ideia seria eliminar os judeus da Europa, eliminar os grupos considerados minoria, como ciganos, homossexuais, negros. Então, ele começa o seu processo aí de execução, e ao final aí da guerra, ele manda de fato os soldados executarem as pessoas que estavam nos campos de concentração. Só que algumas pessoas estavam tão fracas que elas não conseguiam nem andar. E aí então elas foram abandonadas pelos nazistas nos campos de concentração, e as que podiam andar foram levadas para serem executadas. E aí foi quando o pessoal da União Soviética chegou nesses primeiros campos de concentração, principalmente o campo de Auschwitz, e acabou percebendo tudo aquilo que os nazistas estavam fazendo. Bom, outra característica marcante foi o ataque a Pearl Harbor, feita pelos japoneses. O ataque ele danificou e destruiu 11 navios, 188 aviões e causou a morte de 2.403 pessoas que eram do grupo de militares e 68 civis. Então foi o ataque japonês à base norte-americana que ficava no Havaí. Basicamente esse ataque causou muita destruição, e esse ataque era feito principalmente pelos kamikazes, que eram basicamente suicidas, soldados japoneses suicidas, que eles iam com o avião deles e atingiam o alvo. A ideia era fazer com que o alvo fosse atingido de maneira certa, no ponto certo, no horário certo, e para isso eles não podiam perder o foco nem por um segundo. Então eles acabavam se sacrificando em nome da nação japonesa. E aí o que acontece? Mesmo décadas depois, após o ataque, a gente ainda tem vestígios desse ataque na região. Então a região ela se transformou num memorial das pessoas que morreram ao ataque, e basicamente é uma região que a gente encontra ainda alguns vestígios, porque continua saindo óleo do mar, porque quando eles derrubaram os navios e os aviões, aquele óleo acabou se espalhando, causando poluição e a morte de muito do ecossistema da região. E aí até hoje a gente vê manchas de óleos surgindo aí no mar. Então é como se fosse bolhas de óleo submergindo e deixando aí manchas na água. E o outro momento marcante aí da guerra foram as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, tá, gente? Hiroshima ela ficou completamente destroçada, a poeira tóxica, foram mortas mais de 60 mil pessoas. Então não foi uma simples bomba. A bomba atômica causou uma destruição imensa nas cidades japonesas. Inclusive tem áreas que estão inabitáveis ainda hoje por conta justamente do contato ali com as toxinas com relação à bomba. E nós temos também a bomba em Nagasaki, tá, gente? A bomba em Nagasaki, ela explodiu antes de chegar no solo. Isso gerou uma fumaça tóxica muito grande, mas deu mais possibilidade aí
das pessoas conseguirem escapar, não sem efeitos colaterais, mas conseguiram escapar, tá? A fumaça atingiu uma altura de mais de 18 quilômetros e basicamente a força da explosão destruía tudo que tinha pelo caminho. O calor do fogo queimou as pessoas, a natureza, deixou o solo totalmente envenenado. E aí nas imagens vocês têm a imagem das duas bombas que foram utilizadas, que é a Fat Man e a Little Boy. E nós temos uma foto de Nagasaki, da destruição que foi causada na região. Bom, com relação a essas bombas atômicas, as pessoas que não morreram, elas foram expostas a uma grande radiação e isso vai gerar lesões genéticas, ou seja, os efeitos da bomba não pararam naquele momento, porque continua sendo transmitido até hoje geneticamente para as gerações. E aí nós temos mais de 70 mil pessoas que já foram mortas desde então, desde o ataque da bomba, e as pessoas que vêm morrendo ainda por conta dos efeitos das radiações, em consequência à exposição à radiação, tá, gente? Pessoas que ficaram cegas, pessoas que tiveram parte do seu corpo queimados, pessoas que acabam tendo problemas genéticos, e isso acaba afetando as crianças. Então tudo isso são efeitos ainda da bomba atômica nos dias atuais. Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima.